Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que toda semana vai ao lar dos brasileiros de todos os estados do Brasil para mostrar o que é o poder público e privado por dentro e por fora. Conhecendo de que forma pensam aqueles que lideram, aqueles que refletem sobre a realidade nacional, é que podem os senhores telespectadores ter uma noção do que é o exercício do poder, já que os senhores só têm essa noção do que é o poder por fora, aquilo que os jornais noticiam. A proposta do nosso programa é sempre ouvir quem tem poder no setor público, no setor privado, para que os senhores conheçam a forma de raciocínio, de reflexão e de ação dessas pessoas. Hoje eu tenho um jovem advogado com uma brilhantíssima carreira e preside das 3 instituições de advocacia aqui em São Paulo, aquela que tem a função de prestar serviços públicos ao advogado, com acho que quase 100 mil associados. A Associação dos Advogados do Estado de São Paulo representa hoje uma casa de reflexão jurídica, de tomada de posições corajosas perante as nossas instituições, e o Leonardo, com esse brilhantismo, dá continuidade a uma série de excelentes presidentes que a associação teve. Meu caro Leonardo, é com uma grande satisfação que eu recebo aqui no programa. O seu antecessor já esteve aqui, o Sérgio Rogental, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre o papel da Associação dos Advogados de São Paulo, hoje, não só em função da crise em que nós estamos vivendo, que é também uma crise de direito, mas o trabalho que tem feito para a advocacia em geral no Estado de São Paulo, que tem 40% dos advogados do Brasil. Muito obrigado, doutor Ives. Primeiro, eu queria agradecer o convite. É uma satisfação estar aqui no programa e, para aqueles que não assistem, não só no programa, aqui nesse escritório, que para nós é um ícone da advocacia, para todos aqueles que advogam da minha geração, das gerações anteriores, estar aqui no escritório do doutor Ives é um prazer por si só. A Associação dos Advogados de São Paulo, hoje, ela tem uma marca distintiva, que é uma entidade de adesão voluntária. Ao contrário da OAB e de outras entidades, é uma entidade de adesão voluntária e que tem 93 mil associados no momento, que é uma marca muito expressiva em termos numéricos e em termos subjetivos também, porque são pessoas que se mantêm voluntariamente associadas à entidade, que procura... E são advogados militantes. Advogados militantes. Porque quem não é advogado militante... Não tem por que pagar, não tem por que se associar. O que nós costumamos dizer é que é um corte na advocacia. Porque muitos têm OAB, mas não militam. E, normalmente, os associados à ASP são um corte para entender quantos são os militantes, de fato, que vão ao fórum, que peticionam, que vão aos tribunais. E em 72 anos de história, esse patrimônio foi construído em cima como o senhor diz, suporte profissional, dar um suporte profissional ao cotidiano do advogado. Começou com as intimações, com os recortes, que hoje são eletrônicos, e produção de conteúdo, revistas, debates, cursos transmitidos via satélite, produção de conteúdo útil ao profissional do direito. Agora, inclusive, com um boletim semanal e, ao mesmo tempo, uma revista mensal, sempre com uma temática. A revista do advogado, que é sempre monotemática, a atual fala sobre o novo Código de Processo Civil, que é um dos temas prementes do momento, e um boletim semanal com tiragem de 95 mil exemplares. 95 mil exemplares por semana. Grandes jornais no Brasil não têm essa, conforme o Estado. Nos estados menores, nenhum jornal tem uma tiragem de 95 mil exemplares. Não tem. E mesmo os grandes jornais, perto de 300 mil. Exatamente. Houve uma queda através do processo eletrônico. Isso terminou. Meu caro Leonardo, o Instituto dos Advogados de São Paulo, eu presidi em 85 e 86. Eu sou o decano, dos presidentes, o mais antigo presidente vivo do Instituto. E no programa que fizemos com o Zé Horácio, o atual presidente, também jovem e brilhante, o Instituto está tomando uma posição em relação à crise institucional do Brasil. O Instituto está atuando em relação ao CARF, pretende entrar com uma medida judicial, entendendo que aquele decreto que extinguiu e prejudicou, inclusive, independente de um princípio que me parecia absolutamente válido,
de que quem está no CARF não pode advogar naquela matéria sobre a União, mas no sentido de transformar quem vai julgar vindo da classe dos advogados como se fosse um juiz sem poder mais advogar. E em relação também à própria desfiguração das instituições brasileiras, como o caso do Petrolão, etc., ao ponto de terem pedido pareceres, o Adilson Dallari deu um parecer sobre o impeachment e estão, digamos, liderando o movimento nesse sentido. De certa forma, a Ordem tem se posicionado, o Conselho de São Paulo, a Ordem de São Paulo, que nem sempre está na mesma linha do Conselho Federal. Marcos Vinícius é mais um elemento de admiração pelo governo federal, enquanto que São Paulo tem mantido essa independência. Agora, qual é a posição da ASP desse momento de preservação das instituições, num momento de crise evidente? Não? Eu poderia começar a dizer pelo óbvio. A entidade está preocupada e eu poderia dizer que eu tenho tentado enxergar um momento que é complexo, eu digo que o Brasil está num momento de crises. Na verdade, eu vejo crises sobrepostas e relacionadas. Crises que se sobrepõem no sistema institucional, que se sobrepõem no sistema de valores, na ética, na cultura, e essas crises sobrepostas, a ASP está tentando enxergar isso sob o ponto de vista daquilo que é o nosso objeto. Então, o que as crises estão afetando? O sistema de justiça, o funcionamento do sistema de justiça, e aí algumas preocupações. Primeiro, estivemos no parlamento semana passada tentando reativar a frente parlamentar da advocacia, porque nós enxergamos no parlamento, no momento, e essa decisão do CARF, do Conselho Federal da OAB, reflete isso um pouco, que é um ânimo de reformas desenfreadas e descontroladas, irrefletidas, no momento que, por força de uma crise de valores, uma crise de corrupção de Estado, algumas instituições estão reagindo com reformas irrefletidas e estão se mudando regras do jogo importantes com pouca discussão. Não é um dia você lê no jornal que agora o mandato é de 5 anos, depois do outro dia acabou a reeleição, depois do outro dia a PEC da Bengala, agora já dizem que vem uma que é bengalinha, que é 75 anos também. São regras do jogo importantes que podem ser revistas, mas num quadro de mais serenidade, de mais racionalidade. Então, acho que o momento para tomar emprestada a impressão do Bob, é de defesa das regras do jogo, das regras do jogo da democracia. Dentro disso, eu acho que o parlamento ele precisa definir uma pauta mais propositiva e ouvir mais os interessados. A sociedade, O que aconteceu no Conselho Federal da OAB é reflexo disso também, porque se detectou um problema no funcionamento de um órgão, e vários órgãos têm um problema, e resolveu-se praticamente mal, comparando, quase que extinguir o órgão. Falaram, o órgão não funciona mal, vamos extingui-lo, vamos inviabilizá-lo. E com um problema muito sério, porque o que eles disseram, com 2 decisões, que quem decidir administrativamente no CARF não pode advogar. Mas admite que os tribunais de todos os estados e todos os municípios, aqueles que estiverem como juízes sendo advogados, têm apenas impedimento e não a impossibilidade, que ele não pode advogar naquela área, mas tem a possibilidade de advogar. E não é possível. Ou o cidadão é juiz e não pode advogar em nenhum tribunal, ou então não há possibilidade de ser ao mesmo tempo ser e não ser, to be or not to be, porque no CARF o juiz tem essa característica e no Tribunal de Impostos e Taxas não teria. E um outro dado que eu estava falando nesse momento de reflexão, eu presido a Comissão de Reforma Política da Ordem, do Conselho, e nós temos bons, o Zé Afonso da Silva, o Almino Afonso, o Dalmo Dallari, Cláudio Lembo, Nelson Jobim, José Gregório, quer dizer, Alexandre Moraes, um timezinho razoável de passagem. Nós apresentamos N propostas. Isso que você diz é absoluta verdade. Nós fizemos um estudo de 6 meses, refletimos, articulamos anteprojetos, levamos à presidência da Câmara, e o que eles estão fazendo é sem reflexão nenhuma. Nem consultaram, apesar de terem recebido, agradecido, aquilo que foi a reflexão de juristas de receptividade, ou pelo menos, de renome nacional que estavam na comissão. Isto é realmente preocupante, porque traz um nível de desfiguração de instituições de um lado
porque tudo é feito a toque de caixa, e, de outro lado, também de desfiguração das próprias instituições. Não é? Doutor José, acho que não só a toque de caixa, mas baseado em finalidades, para não dizer de casuísmo para oportunismo. Eu volto à PEC da Bengala. Não vou entrar nem no mérito. Eu acho que o atual momento da vida justifica o aumento da idade. Porque, afinal, a expectativa de vida aumentou. Hoje em dia, as pessoas vivem... Eu estou com 80 anos e continuo trabalhando. Pois é. Mas não da maneira que foi feita. Foi uma votação à sorrelfa, no apagar das luzes de um dia noturno, não com a finalidade de aprimorar as instituições, com outra finalidade. Uma finalidade de produzir um toma lá da cá. E, ao mesmo tempo, criando uma dupla categoria. Quem for ministro dos Tribunais Superiores tem 75 anos. E todos os outros servidores públicos de todas as outras áreas, inclusive do Poder Judiciário, têm que se aposentar aos 70. Isso, e dentro desse momento de medidas assodadas, e em 2 dias o Supremo Tribunal Federal julga uma ação direta de inconstitucionalidade em cima da lei também, em tempo recorde. Quer dizer, nunca vi uma ação direta de inconstitucionalidade ser julgada. Foram 2 dias depois da promulgação da lei, já tinha uma ação julgada no Supremo Tribunal Federal. Então... Para evitar que os desembargadores, são 2 mil desembargadores no Brasil, em todos os tribunais, valessem. Meu caro, nós vamos agora para os nossos comerciais, depois vamos continuar falando sobre esse tema. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje com o presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, Leonardo Seca, que está mostrando como funcionam as instituições e refletindo sobre os problemas que o Brasil vive, inclusive em nível institucional, neste momento. Como eu faço em todo o programa, lhe ofereço um livro que saiu há um mês atrás, Uma Breve Teoria sobre o Constitucionalismo. Das minhas teorias não minoritárias, unitárias, sou eu só que defendo, procurando desmistificar um pouco o que é o direito constitucional. Essas que são valiosas. Então, eu queria aproveitar a oportunidade para deixar com o senhor a nossa revista sobre o novo Código de Processo Civil. Muito obrigado. O senhor já deva ter uma coleção aqui, nós publicamos os mini-códigos, que são a legislação brasileira, enquanto vigente, porque eu já não sei mais dos seus livros, quanto tempo vigirão. Tanto que nós fomos comprar em bancas de jornais. São periódicos. Nossos códigos viraram periódicos. Meu caro Leonardo, você é um brilhante criminalista, atua na área de direito penal. Eu, pessoalmente, entendo que a Operação Lava Jato, e eu conheço muito bem, e tenho defendido até em nível institucional, com pareceres, o papel do delegado de polícia. Eu entendo que, pelo artigo 144, parágrafo 4º, cabe ao delegado de polícia, por ser polícia judiciária, exclusivamente a ele, presidir o inquérito policial. Me opus ao Ministério Público, com respeito, considerando importante a instituição, mas quem é parte não pode ser juiz ao mesmo tempo. E se ele preside o inquérito policial, nós temos um descompasso naquele que alonga manos do Poder Judiciário. Por isso tem que ser um poder neutro como é o Poder Judiciário. É o vestibular da ação judicial. E, embora não seja penalista, do ponto de vista do direito constitucional, a gente tem feito essa defesa, e entendo que a Operação Lava Jato foi muito boa no sentido de desventrar o que está acontecendo nos porões desse poder. Nós estamos vendo muita podridão, todos reconhecem que são bilhões e bilhões de reais. Se nós verificarmos que 1 bilhão de segundos dura 31 anos e meio, aí nós temos a dimensão do que representa 1 bilhão. E não é 1 bilhão, não é uma gorjeta, são bilhões e bilhões. E se tem até palavras próprias para dizer o que é propina quando dada pelo governo. Entretanto, do ponto de vista do direito penal, do direito de defesa, tem me preocupado muito, e não sou penalista, nisso você é a autoridade, minha matéria é mais de direito público, o fato de você prender, criar ao cidadão uma situação quase que insustentável, de ficar meses e meses em condições ruins numa prisão, para que o cidadão desesperado faça a delação premiada. Acho a delação premiada muito boa, mas na medida em que é obtida sob essa coação moral,
creio que isto afetaria um pouco a dignidade da pessoa e o direito à ampla defesa. Mas é a opinião de um cidadão que só trabalha no direito público. Nada como ouvir um penalista para falar aqui para os nossos telespectadores. Primeiro, não é só, né, professor Ives? E aqui agora eu já vou, talvez, me desculpar com a textura, que eu temo ser redundante, porque eu vou concordar com o senhor em quase tudo, se não em tudo. A Operação Lava Jato e outras que vieram antes da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, enfim, da Justiça Federal, elas têm tido importante função de desvendar aquilo que eu tenho chamado uma subcultura da corrupção. Existe uma subcultura da corrupção no país, que atravessa as instituições e os hábitos do brasileiro. E a Justiça Federal, como um todo, essas forças, vem trabalhando positivamente nisso e desenvolvendo métodos importantes para processar crimes, que vou dizer que é a verdade, eu sou advogado há 19, 20 anos. Há 15 anos atrás, a Justiça não tinha capacidade de processar esse tipo de crime. E precisava, essa capacidade, esse know-how precisava ser desenvolvido, então isso foi importante. Que é a primeira coisa que o senhor falou, que é muito importante que as instituições funcionem melhor, e elas vêm funcionando, elas vêm jogando luz sobre aquilo que é escuro, no caso a corrupção. Em relação especificamente com o Instituto da Delação Premiada, ele em si, evidentemente, é um instituto legal, admissível e importante, porque, e talvez agora o senhor vai saber explicar melhor do que eu quero dizer, a lei ela tem que contemplar os fatos brutos que existem na vida. Então as pessoas contam, as pessoas confessam. É um impulso que pode ter ou não. Cabe ao réu que queira confessar ter algum benefício com isso, ele pode ter. Era estranho a legislação que não contemplava isso, a legislação que simplesmente... Não, mas isso eu concordo também. Agora, a manifestação que a associação já fez no começo desse ano, e foi onde a gente teve uma pequena polêmica com a JUF, a Associação de Juízes Federais, foi que a nossa lei, por outro lado, ela não contempla o uso combinado de delação premiada e prisão preventiva. Prisão preventiva é prisão cautelar, que deve ser decretada quando existe perigo ao processo, finalidades do processo ou ordem pública. Se uma prisão preventiva é decretada e depois revogada quando há uma delação premiada, das duas uma. Ou ela foi decretada mal, porque não existia finalidade cautelar, ou a soltura foi uma decisão errada. Porque a nossa legislação não abre, não existe essa disposição de pegar um cidadão que está preso preventivamente e soltá-lo mediante uma delação premiada. Isso é realmente preocupante, porque é uma forma de tortura psíquica, porque qualquer cidadão aqui pode se imaginar. Eu, 6 meses privado de ver meus filhos, de conviver com a minha família, de sair de uma cela, é capaz que, ao final de 6 meses... Ruim. Uma cela ruim. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, que existe, de um lado, uma ansiedade natural e legítima para processar